Vamos para mais uma aula de hidrostática, José, e vamos lá. Primeira aula de hidrostática, mostramos para você as grandezas principais da hidrostática. Na sequência, falamos do princípio de Stevin e pedi para você lembrar e gravar com carinho que 1 atm vale 10 metros de coluna de água. Então, finalizando a nossa revisãozinha agora a respeito de hidrostática, temos aí dois princípios, princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, sendo que o princípio de Arquimedes é o que mais cai. E nas questões de somatória, questões combo envolvendo tudo isso daí. Então aqui no princípio de Pascal é o seguinte, ele bolou uma espécie de prensa, que hoje nós chamamos de bomba de Pascal, colocou dentro dessa prensa um fluido hidráulico, que é um óleo, um fluido hidráulico, assim como tem que ter na embreagem, embreagem de carro tem que ter fluido hidráulico, no freio de carro tem que ter fluido hidráulico, porque são freios hidráulicos, embreagem hidráulica, direção hidráulica, tratores, retroescavadeiras, pistões hidráulicos. Tudo que trabalha com princípios hidráulicos é baseado no princípio de Pascal. Ele serve para multiplicar força. Então você consegue multiplicar a força do freio usando um princípio hidráulico. Mas tem que ter óleo. Tem que ter óleo. E é importante que esse óleo não ferva. Se você tiver uma aplicação que você acha que esse óleo vai ferver, aí você tem que usar freio de ar. Aí você tem que ter um compressor de ar separado do freio que injeta ar comprimido no freio. Aí não tem problema de ferver, porque eu estou injetando ar comprimido, que é freio de caminhão. Então freio de caminhão, o troço é muito pesado e esquenta tanto que o fluido hidráulico ia ferver, não tem como. Ele ia entrar em ebulição, ia estragar o freio. Então você está dirigindo na estrada, você volta e meia, olha, freios de ar. Normalmente os caminhões que vêm da Argentina ou do Paraguai vêm com essa escrita, frenos de aire. Manja, na outra aula já foi minha pronúncia em inglês, agora em espanhol. Muito bom. Aí o Pascal, cara, ele provou que o aumento de pressão se propaga igualmente em todos os pontos de um fluido confinado. Então, se eu aumentar a pressão desse lado, eu aumento desse de maneira igual. Só que a gente sabe que pressão é força pela área e eu estou fazendo força num pistão. Então, fiz uma força F1 no pistão. O pistão tem uma área 1. Eu quero equilibrar do outro lado. Para equilibrar do outro lado, eu vou fazer uma força F2 com uma área A2. Como a área do segundo pistão é muito maior, a força que eu tenho que fazer no segundo pistão também é muito maior. Tem uma experiênciazinha disso, que é essa daqui, ó. Vou pausar o vídeo para pegar ela aqui, quer ver? Ih, José, não achei. Provavelmente deve ter ficado em alguma escola, algum armário de alguma escola. Mas alguns de vocês já devem ter visto isso em outra aula minha, no passado, por exemplo. São duas seringas, uma seringa gordona e uma seringa fininha. Aí você segura as duas com o dedão e elas são conectadas. A força que você faz na seringa fininha para baixar é muito menor do que a força que você faz na seringa gordona. Então você consegue equilibrar as duas, só que fazendo muito menos força na seringa fininha, pelo princípio de Pascal. Então tá aí, princípio de Pascal relacionado aos princípios hidráulicos e força 1, área 1, força 2, área 2, princípio multiplicador de força. Continuando, princípio de Arquimedes, empuxo. Empuxo é uma força que o líquido exerce sobre o corpo quando o corpo está imerso dentro dele. Pode ser no líquido e pode ser no ar, tá? Nós sofremos empuxo no ar. O corpo humano sofre um empuxo aí da ordem de 100 gramas. Então 100 gramas o ar alivia o seu peso, em torno de 100 gramas. Não é tão pouca coisa assim. Se você tivesse então no vácuo, você subiria numa balança e ela acusaria em torno de 100 gramas a mais. Não vai confundir vácuo com ausência de gravidade, hein, galera? Cuidado. Vácuo é eu tirar o ar. Se eu tirar o ar dessa sala, eu não vou ficar flutuando. Na verdade, se eu tirar o ar dessa sala, eu vou explodir, porque eu tenho pressão interna. Então, minhas veias e artérias vão dilatar tanto que elas vão rasgar. Eu vou sangrar por tudo quanto é buraco do corpo. É isso que vai acontecer comigo. Mas vamos tirar esse efeito. Vamos supor que eu estou num traje pressurizado. Se eu fizer vácuo nessa sala, eu não flutuo. Na verdade, eu perco o empuxo. E o empuxo no ar é pequenininho, mas na água não. Empuxo igual peso do líquido deslocado. Se eu desenvolvo a fórmula, para a galera que é de Londrina, tem um estádio de futebol
que é o estádio do Londrina, chamado Estádio VGD. Vitorino Gonçalves Dias é o nome do estádio, VGD. Tá aí, ó. Estádio VGD. Volume do líquido deslocado, gravidade e densidade do líquido. Essa é a maneira de você calcular o empuxo. O empuxo sempre é direcionado para a superfície livre do líquido. Se o líquido estiver inclinado, o empuxo inclina também, sempre para a superfície livre do líquido. Então a gente tem o peso e o empuxo, duas forças atuando nesse bloquinho. O que acontece se o peso for maior que o empuxo? Ele vai descer acelerado. Peso maior que empuxo, ele afunda. É você jogando uma pedra na água. Peso igual a empuxo, está em equilíbrio. É o que o peixe sempre tenta fazer. Então o peixe vai regular a quantidade de ar na bexiga natatória para que o peso sempre fique igual ao empuxo. Com isso ele não tem gasto de energia para se manter na profundidade. Ele só vai ter gasto de energia para se movimentar. Então torna muito mais econômica a vida do peixe. Bexiga natatória regula isso daí. Se o peso for menor que o empuxo, aí o corpo sobe. Ele sobe. Professor, e se o corpo estiver boiando na água? O peso também é igual ao empuxo, porque ele está em equilíbrio. Tem um corpinho que está em equilíbrio aqui, então, né? Vamos colocar aqui, ó. O carinha está em equilíbrio aqui. Novamente, peso é igual ao empuxo. Peso é igual ao empuxo. Inclusive, se você desenvolve quando um corpo está boiando, de maneira bem simples é assim. O corpo está 30% dentro da água. Então a densidade do corpo é 30% da densidade da água. Chama-se fração submersa. O corpo está 90% dentro da água. Então a densidade dele é 90% da densidade da água. Tá? Bem simples e bem direto. Fração submersa. Está em equilíbrio, peso é igual ao empuxo. Fechado. Então aqui nós temos os princípios e as fórmulas da hidrostática. Vamos fazer uma questãozinha. Eu peguei para vocês aqui a 18 da UniOeste. Como eu falei que é um assunto que aparece bastante, escolhi uma questão de lá. É uma questão com várias afirmativas, é uma falsa somatória. Então vamos começar a fazer. Compartilhando aqui, tá aí. 18. Quando o corpo flutua no interior de um fluido, pode-se afirmar que é o peixe, hein, Zé? É o peixe. Flutua dentro do fluido, dentro do líquido. É aqui, ó. É essa situação que ele está trabalhando. Tá bom? Vamos voltar lá. O somatório das pressões exercidas pelo fluido em todos os pontos do corpo é nulo. O somatório das pressões é nulo? Isso é muito estranho. Não. O somatório das pressões vai ser nulo? Se não tiver pressão, né, cara? Se não tiver... professor, mas não tem uma setinha para cada lado? Elas não vão se anular? Ô, José. Ô, José. Pressão é grandeza escalar, meu velho. Pressão é escalar, você não tem que cancelar seta com seta. Só grandeza vetorial cancela seta com seta. Escalar não, tá? Então, assim, se não tiver pressão, você está no vácuo. Você não está no vácuo, você está dentro do líquido. Então, lógico que tem pressão. A gente calcula DGH. Então, tem nada a ver. Afirmativa 2. O somatório das forças exercidas pelo fluido em cada ponto do corpo é nulo. O somatório das forças exercidas pelo fluido em cada ponto do corpo é nulo? Não pode ser nulo. Vou te explicar por quê. Se ele está em equilíbrio, tem duas forças. O peso é exercido pela terra e o empuxo é exercido pelo fluido. Ele está falando que o empuxo é nulo. Não. A força resultante é nula. Empuxo para cima, peso para baixo se cancelam. A resultante dá nula. Mas entre elas não se anulam, não. Então, desculpa. Entre elas se anulam, mas o empuxo sozinho não é nulo. O empuxo é VGD, dá para calcular bonitinho aqui. Então a afirmativa está falsa. Está falsa porque ele falou que o somatório das forças exercidas pelo fluido, isso daí é empuxo. Se quiser grifar isso, escrever empuxo, então ele falou, empuxo é nulo. Não, não é nulo. Não é nulo.
A parte do corpo que está mais submersa no fluido está sob a ação de uma pressão menor do que a menos submersa? A parte de baixo tem menos pressão que a parte de cima? De jeito nenhum. A parte de baixo tem mais pressão que a parte de cima e é por isso que surge o empuxo, por essa diferença de pressão na parte de baixo e na parte de cima. Até agora deu tudo falso. Se deu tudo falso até agora, pode ser então a letra A, pode ser a letra C, só essas duas. Está entre A e C. O valor da massa específica média de um corpo, do corpo, é igual à massa específica do fluido? O corpo está em equilíbrio, não tá? Só que eu falaria densidade, né, cara? Não falaria massa específica. Se fosse uma somatória, eu não marcaria essa. E entraria com recurso. Ele não pode falar massa específica do corpo. Se bem que ele falou uma massa específica média, eu acho mesmo assim, cara, é um termo não tá legal. Na questão objetiva não vai interferir. Porque por eliminação de resposta, você vai ver que ela vai ter que ser verdadeira. Mas numa somatória, eu não marcaria. E se ele desse como verdade, eu entraria com recurso. Ele deveria falar densidade do corpo. Tá? Massa específica tem que ser de uma substância. O nome está dizendo, massa específica. Entendeu? Peso aparente do corpo é nulo? Sim, porque ele vai ficar flutuando aqui, né? Então peso aparente é nulo. Sabia que essa é uma maneira de simular os efeitos espaciais? Um astronauta tem que fazer um reparo numa determinada nave no espaço, num telescópio, num satélite, alguma coisa. Ele tem que treinar isso antes. Onde que eles treinam? Numa piscina. Porque numa piscina o peso aparente dele fica nulo, ele fica flutuando na piscina, e aí ele consegue simular o que ele vai passar no espaço. Sabemos então que a 5 é verdadeira. Sabemos que a 1, 2 e 3 é falsa. Por eliminação, a 4 tem que ser verdadeira. Matamos o teste, a resposta é a letra A. Mas numa somatória verdadeira eu não marcaria a afirmativa 4. Ele teria que falar densidade. Fechado? É isso aí, galera. Então vamos finalizando a nossa aula, a nossa revisão de hidrostática. Espero que tenham gostado aí, ou estejam gostando das semanas que já passaram. Se tiver alguma sugestão, professor, faz aulas maiores, faz aulas menores, faz mais exercício, menos exercício, dá um toque, manda no WhatsApp para mim, pode mandar direto para mim, não precisa mandar no grupo, né? Sugestões são legais. Esse é o primeiro curso de revisão para vestibulares nesse estilo que eu estou fazendo. Legal? E ó, bons estudos. Estou gravando hoje aqui, é domingo de Páscoa, então boa Páscoa atrasada, porque vocês vão assistir depois do domingo. E até ótica. Próximo vídeo nosso é ótica. Valeu, até mais!